Bombas explodem em Gaza e as paredes dos nossos lares estremecem. Analistas do fim do mundo expõem suas teorias e profecias nas redes sociais e parece que a Terceira Guerra Mundial vai atravessar o Atlântico na semana que vem e alcançar as nossas famílias no Brasil. Nesse cenário de projeções terríveis, quem vai nos dar uma mensagem de esperança? Eu tenho que confessar uma coisa para vocês, que eu só fui tocado emocionalmente mesmo por essa história da guerra entre Israel e Hamas, quando eu tomei conhecimento de duas histórias de lados opostos. Uma de uma moça chamada Rafaela Treichmann, que tem familiares israelenses, mas é brasileira, e ela foi uma das sobreviventes de forma milagrosa do ataque terrorista que acabou atingindo uma festa ali em Israel, numa das cidades de Israel. Perdeu amigos, mas ela sobreviveu. E aí eu soube de um outro relato, quase na mesma semana, onde uma mulher chamada Samira, que é brasileira, mas tem familiares na Palestina, estava visitando com seu filho pequeno esses familiares quando eclodiu a guerra. E aí, após a eclosão da guerra, passaram por diversas privações, diversas situações difíceis. Ela conseguiu escapar pela fronteira do Egito, até porque tem cidadania brasileira, mas, infelizmente, ela veio a perder 4 primos nos bombardeios, inclusive uma amiga cristã que foi tentar encontrar um abrigo numa igreja que foi alvejada pelos bombardeios. Agora, tudo isso partiu meu coração, mas deu um rosto humano, sabe, para a guerra, que eu só tinha ouvido acerca de números, estatísticas e opiniões de analistas. Aliás, esse é um ponto importante, porque dependendo do tipo de analista que você ouve, ou a fonte pela qual você pega as informações, e a forma como você lida com essas informações, você pode acabar alimentando mais um medo, um pavor, um desconforto, uma tensão, uma ansiedade, do que necessariamente te preparando para enfrentar qualquer situação. Ainda mais agora que boa parte dos analistas falam de um risco real de uma terceira guerra mundial. Acho que você tem acompanhado, né? O que antes era só uma possibilidade remota, agora se transformou em algo possível. Tem vários tipos de analistas. Eu ouço alguns, e eu acho que você também. E tem alguns tipos deles, você deve acompanhar, né? Tem o analista ideológico, que dependendo do seu partido político, da sua linha política, vai analisar de uma maneira ou de outra, encontrar culpados e responsáveis, o lado mau e o lado bom. Você vai ter também os analistas religiosos, que muitas vezes acabam por pecar numa coisa. Eles até citam, por exemplo, Jesus ao falarem de sinais, né? Sinais do final dos tempos, guerras e rumores de guerras, mas esquecem de falar para onde esses sinais apontam. Não é simplesmente para um final e pronto. Então isso acaba produzindo uma grande angústia, mesmo em gente de igreja. Agora, você também vai ter, por exemplo, os analistas especializados, né? São jornalistas, historiadores, especialistas em guerras, que vão citar probabilidades, estatísticas, fatos históricos, vão fazer todo um levantamento importante, mas às vezes eles só mostram como a coisa está muito ruim. E saber que a coisa está muito ruim não traz esperança, não traz consolo, não traz coragem, pode trazer, mas é pavor mesmo, medo. E você? A gente tem aí, só de guerra de Rússia contra a Ucrânia, por exemplo, que já ocupou o foco da mídia tempos atrás, a gente tem 2 anos dessa guerra. Só de Israel contra Hamas nós temos 7 meses.
milhares de mortos, desalojados, feridos e rumores de guerras. Além das guerras. Mas você, vamos cá, eu e você. Quem você anda ouvindo? Quais são os analistas, as fontes que você tem consultado? Elas têm trazido esperança para você ou só um banho de informações que estão agravando a sua angústia, a sua ansiedade? Eu acho que é uma pergunta necessária para você. Porque dados numéricos e informações que não trazem esperança, elas acabam trabalhando contra você, contra a sua paz. Quem são os analistas que você anda ouvindo? Quais são as fontes que você tem consultado? E como você tem lidado com essas informações? Oi, por favor. Queria um expresso, por favor? Claro, só um minutinho. Obrigado, viu? Muito bem. Chegamos no final dessa jornada e toda jornada tem que chegar em algum lugar. Agora, a jornada só vale a pena se o destino for bom. E o nosso destino aqui é esperança. Eu garanto para você que os especialistas que você e eu temos consultado, eles não têm esse poder. Muitos desses especialistas estão falando sobre grandes tragédias, uma terceira guerra mundial, sobre o agravamento das crises, e é importante pensar que o trabalho de muitos deles, de fato, é relevante. Mas a informação por si mesma não traz esperança. O que traz esperança é em quem você vai confiar. Aí a informação se torna relevante, porque eu garanto para você que você fez uma escolha sobre quem ouvir. O canal de TV que você vai ouvir, a mídia, o site que você vai tirar as informações. Eu queria me atrever aqui a te mostrar 3 especialistas que eu tenho consultado para me trazer esperança diante desse mundo bélico. Mateus, o segundo se chama Miqueias e o terceiro, Isaías. Os 3 escreveram coisas maravilhosas sobre um futuro onde não há guerra. O primeiro, Mateus, ele nos mostra o seguinte, uma frase de Jesus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus estava prometendo algumas coisas para os seus discípulos. Jesus queria orientá-los. Opa, que bom. Qual que é o seu nome? Juliana. Juliana, obrigado, viu? Parece bom, hein? Ótimo. Bom, estava dizendo aqui que eu sou um discípulo de Jesus, né? E como discípulo de Jesus, essas palavras me tocam muito, porque quando ele diz que a palavra dele não vai passar, ele é alguém dizendo que as inconveniências vão passar, o sofrimento vai passar, os desastres desse mundo irão passar, as guerras irão passar, mas o que ele prometeu vai ficar. Agora, Jesus fala da parte de alguém que é Deus. Um Deus, existe um Deus. E esse Deus que é revelado através desses especialistas, eles mostram um pouco do caráter e do interesse desse Deus. Por exemplo, Miqueias, capítulo 6, versículos 7 e 8, vai dizer assim: Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Perceba, será que o interesse de Deus é o interesse das nações? Vingança, revanche, justiça, ódio? Qual é o interesse desse Deus? E aí ele coloca aqui, versículo 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade
e ande humildemente com o seu Deus. Oh, que maravilhoso, que extraordinário. A gente está falando de um Deus que tem interesse pela justiça, que tem interesse pelo amor, que tem interesse pela fidelidade, que tem interesse pela humildade. Não é um pouco do que parece que está faltando nessa história toda? Está faltando perdão, está faltando cessar fogo, está faltando conversa. Esse Deus está interessado em reconciliação. Esse Deus está interessado em paz. Agora, é importante ouvir o último especialista, Isaías. Ele diz assim: esse Deus julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Ah, que ótimo! Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Está escrito em Isaías, capítulo 2, versículo 4. Esse último especialista, ele vai mostrar o seguinte: o homem pode até fracassar na humildade, na busca pela justiça, no amor, na compaixão, na misericórdia, mas Deus não vai fracassar. Haverá um tempo onde ele vai intervir, e ele vai virar o juiz, o mediador entre as nações. E ele vai ajudar essas nações a encontrar paz. As armas serão substituídas, em definitivo, por instrumentos de trabalho. Trabalho conjunto, trabalho em equipe, nações pacificadas. Olha, especialistas em guerra me mostram informações sobre como a guerra pode se desenvolver. Ok, homens candidatos a profetas, mulheres candidatas a profetisas na internet estão dizendo que há guerras e rumores de guerras e uma grande perseguição e o fim do mundo vai acontecer. Mas eu queria focar a sua atenção em outra parte, nessas palavras. As palavras que atravessam a fumaça da explosão. As palavras que atravessam o tiroteio. As palavras que atravessam os cadáveres que estão pelo chão. E para além de toda a tragédia, ela aponta para um futuro de paz. E por alguém que é capaz de fazer isso. Eu guardei essas palavras no meu coração. Eu queria muito que você pensasse sobre o assunto. Ouvisse esses analistas. E procurasse se encontrar com esse Deus que tem te prometido esse tipo de paz, que tem prometido esse tipo de resolução, que não vem pelo ódio, pela raiva, pelo rancor, pela amargura, mas que vem pelo amor, pela justiça, mas também pelo amor, pela bondade, pela misericórdia, pela compaixão. Por isso é muito importante você e eu nunca nos esquecermos de uma verdade muito simples e que é valiosa para você e para mim. Jesus é a esperança.